Para nos ajudar a fazer um ponto de situação deste conflito, junta-se agora a nós em direto por videochamada Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário de Notícias. Leonídio, boa noite. Tal como acabamos de ouvir, a Rússia vai cortar o envio de eletricidade para a Finlândia. Que mais retaliações podemos esperar em relação à Finlândia, mas também à Suécia? Bem, a Rússia tem aqui uma derrota estratégica com esta possível adesão da Finlândia e também da Suécia. Estamos a falar de dois países que tradicionalmente tinham optado pela neutralidade. A Suécia, já desde o tempo das guerras napoleónicas, e não participou sequer das duas guerras mundiais, e também sempre evitou aderir à NATO, mesmo no tempo complicado da Guerra Fria. A Finlândia é um caso mais complicado porque é um país que tem uma relação complicada com a Rússia. A Finlândia fez parte do Império Russo, era um grão-ducado que a Rússia tolerava uma certa liberalidade política, e não é por acaso que ainda hoje na capital Helsinki há uma estátua de um czar russo, porque é visto como alguém que foi justo para a Finlândia. Mas também é verdade que a Finlândia conquistou a independência contra essa Rússia pela força das armas, e durante a Segunda Guerra Mundial combateu contra a União Soviética, e isso ganhou uma das guerras, perdeu noutra uma grande parte do seu território. E durante a Guerra Fria, mais por imposição da Rússia, por questão de sobrevivência nacional, do que por opção, acabou por ser neutral, aquilo que se chamava a finlandização. Ora, a palavra finlandização é aqui muito importante, porque durante muito tempo foi usada como uma fórmula que podia evitar uma guerra na Ucrânia, ou seja, pensava-se que a Ucrânia, tentada pela uma aliança com a NATO, poria em causa os interesses da Rússia, e a Rússia podia invadir como invadiu. A solução seria a Ucrânia abster-se de entrar na NATO e optar por esta chamada finlandização, ou seja, do ponto de vista económico, do ponto de vista do sistema democrático, estava próxima do Ocidente, como esteve a Finlândia durante a Guerra Fria, mas do ponto de vista militar não tomava uma atitude de desafio à Rússia, não aderia à NATO. Quando Vladimir Putin faz uma guerra exatamente para garantir que no mínimo a Ucrânia vai optar por finlandização e vê a Finlândia a pedir adesão à NATO, aí claramente os seus cálculos geopolíticos estão a ser errados, até porque esta decisão não é uma decisão meramente política, é uma decisão que decorre de uma transformação muito sensível da opinião pública finlandesa. Antes da guerra, esta opinião pública... Que implicações é que acha que pode esta decisão ter no contexto da guerra? Bem, primeiro que tudo, coloca a Rússia numa situação mais frágil. Só para ter uma ideia, a fronteira neste momento que existe entre a NATO e a Rússia, há 5 países da NATO que têm fronteiras com a Rússia, mas toda ela somada não passa dos 1.250 km. Com a Finlândia a entrar na NATO, essa fronteira duplica, o que significa que a NATO tem uma posição geopolítica muito mais vantajosa num potencial conflito tradicional com a Rússia. Eu digo tradicional porque quando falamos de conflitos que usam armas nucleares, estamos a falar de um contexto completamente desconhecido. Em relação a esta guerra, há aqui uma outra leitura num sentido completamente contrário, ou seja, se a Rússia fica mais frágil perante um bloco ocidental mais unido, por outro lado, a Rússia também tem agora argumentos para reforçar a ideia de que a NATO, desde o fim da Guerra Fria, tenta cercar, ou seja, com a entrada de países do antigo Pacto de Varsóvia, com a entrada de países da antiga União Soviética, como são os 3 Estados Bálticos, e em última instância com a entrada da Finlândia ou da Geórgia, que chegaram a ser convidadas, mas nunca entraram. E, portanto, temos aqui uma situação duplamente perigosa, ou seja, por um lado a Rússia mais frágil perante uma NATO que pode ser maior, por outro lado uma Rússia com um instinto de sobrevivência, acreditando que está realmente a ser cercada e, portanto, tem que resistir. Estamos a falar de um país temos tido, que tem potencial militar. Estamos com pouco tempo. Temos tido cada vez mais sinais de uma possível invasão por parte da Rússia à Moldávia. O que é que isto poderá implicar? Bem, em relação aos sinais naquela região temos de ter sempre cuidado, porque a Rússia claramente tem os conflitos congelados, e quando se usa a palavra congelada, como é o caso da Transnistria, não é por acaso, é que estão congelados para serem usados apenas em situações muito, muito especiais. E, portanto, se a Rússia de alguma forma incentivar um conflito que da Transnistria envolve a Moldávia, é porque está-se a sentir numa situação
pelo menos de desespero, e precisa de fazer agir mais alguns dos seus peões. Não sei se está nessa situação de desespero ainda. Reparem que, se pensarmos que a Rússia tinha objetivos muito claros de derrubo do governo ucraniano no início desta guerra, isso realmente não conseguiu e é uma derrota para a Rússia. O seu cerco de Kiev realmente falhou, mas, por outro lado, a ofensiva no sul da Ucrânia e no leste da Ucrânia está a correr relativamente bem do ponto de vista da conquista territorial, não das baixas, mas pelo menos da conquista territorial. E, portanto, não sei até que ponto estará ainda Vladimir Putin a necessitar de usar essa peça que é a Transnistria e envolver também a Moldova. A Moldova partilha a cultura e a língua da Roménia, e, portanto, teríamos aqui uma situação muito mais complicada, porque passaria a haver um país da NATO, que é a Roménia, de alguma forma a sentir-se muito afetado por um novo conflito. Isso seria naturalmente dramático também para a Moldávia, que já está aqui a receber também muitos refugiados da guerra. Leonídio, obrigada pela sua participação mais uma vez no Fala Portugal.